Bom, você quer passar no concurso do TJ do Rio. Então você sabe que a concorrência nesse concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, a concorrência é muito grande. São muitos inscritos. E, inclusive, aqui no Estado do Rio, o concurso TJ é um dos que mais tem inscritos. Ah, mas tem muita gente que não leva a sério. Se você pegar uma quantidade de inscritos absurda e botar 10% daquilo, ainda é gente pra caramba. Ah, os 10% ali só que se dedicam realmente a esse concurso. Mesmo assim, é muita gente. E você tem que estar na frente de todo mundo. Bom, eu sou Leandro Campos, eu sou professor de curso preparatório para concurso público há 15 anos. Nos últimos 3 concursos do TJ do Rio, eu trabalhei, tenho alunos aprovados lá no tribunal. Eu tenho alunos aprovados em vários órgãos, né? Várias instituições. No Tribunal de Justiça, eu acho que mais ainda, né? E eu vou apresentar aqui para você a aula número 1 de Direito Administrativo voltado para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O curso completo, o link dele está aqui embaixo na descrição desse vídeo. É o curso de teoria completa e questões. Então eu explico passo a passo o conteúdo da matéria, começando lá de baixo até chegar ao nível de gabaritar direito administrativo na sua prova. Então, mesmo que você nunca tenha visto direito administrativo ou viu e tem dificuldade em direito administrativo, você vai se dar bem nesse curso. Ele vai te preparar com uma capacidade de entrar nas vagas disponíveis. Tá? Essa aula número 1, depois ela vai continuar. Eu vou postar mais aulas, né? Vou colocar algumas questões aqui. E um outro detalhe também muito importante. Quando eu estou aqui gravando esse vídeo, o edital ainda não foi lançado. Então o curso está baseado no edital passado. Quando for publicado o edital, a espinha dorsal da matéria é praticamente a mesma. Só vai mudar algum ponto, tirar um ponto, colocar outro ponto. Esse ajuste, quando for publicado o edital, esse ajuste será feito. Então você vai ter um material completo, atualizado e com explicação passo a passo para você gabaritar em condições de classificação. Não é nem aprovação, é classificação nesse concurso. Tá? O link do curso está aqui abaixo, mas antes disso, antes de eu começar aqui a aula, né, apresentar a aula para vocês, deixa um recado aí para você se inscrever no canal, para você curtir esse vídeo, compartilhar para mais pessoas que vão fazer esse concurso, e um outro convite também para você ser membro aqui do canal. O membro do canal ele tem conteúdo exclusivo, né, apenas para membro. Beleza? Então fica aí com a aula número 1 de Direito Administrativo voltado para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2025. Fico por aqui, um abraço, tchau, tchau. Olá, aqui professor Leandro Campos. Vamos falar sobre organização administrativa, né? Dentro desse tema você vai encontrar o estudo sobre a administração pública direta, com o estudo dos órgãos, teoria do órgão, e a administração pública indireta. Vamos falar sobre autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, e vamos falar também sobre as entidades paraestatais, né? As OCPs, as organizações sociais, os consórcios públicos. Então é todo um tema que começa nesse exato momento. Então, primeiro ponto, com relação à administração pública direta, o que nós temos? A direta é a própria União Federal, os estados federados. Nós temos 26 estados, temos mais de 5.500 municípios e temos também um distrito federal. Eles são entes federativos ou entidades federativas. Uma dica: em todo lugar que você encontrar a palavra ente ou entidade, ela está associada à personalidade jurídica. Tá? Personalidade jurídica. Então, dizer que a União Federal é um ente federado significa dizer que a União Federal é uma pessoa jurídica. E isso gera consequências que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Ou é a mesma coisa que você disser que a União é uma entidade federativa. Então, todos esses aqui são entes federativos ou entidades federativas. Cada um desses tem a sua própria personalidade jurídica. Então, nós temos o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais.
o município do Rio de Janeiro, o município de Nova Iguaçu, o município de São Paulo, o município de Belo Horizonte, o município de Juiz de Fora, a União Federal. Todos eles são pessoas jurídicas. Todos esses que eu acabei de citar, entre milhares de outros, são pessoas jurídicas. Compõem a chamada administração pública direta. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui a doutrina, né? Para a doutrina, a administração direta, ou também chamada centralizada, consiste, e aí que eu vou falar agora, no conjunto de órgãos que compõem a estrutura dos entes federativos. Então, esses entes federativos aqui, eles são dados pela Constituição Federal, né? Não é, de fato, a Constituição que diz quais são os limites do Estado do Rio de Janeiro e que devem existir 26 estados, não é isso. Isso fica ao critério, né, da população, da sociedade, definir o seu estado, dividir o estado ou juntar com outro estado. Isso aí é muito dinâmico, né? A última alteração que nós tivemos foi em 88, com a própria Constituição. Criou, por exemplo, o estado do Tocantins, territórios que eram territórios se tornaram estados. Isso é uma dinâmica, né? Não é a Constituição Federal que diz quais são os estados, mas ela diz que há os estados, ela diz a competência de cada estado, fala do município, a competência dos municípios, fala do prefeito, fala do vereador, fala do deputado, fala do governador. Então, é dado pela Constituição Federal. E em cada ente federativo nós temos um conjunto de órgãos. Órgãos públicos, né? Um conjunto de órgãos públicos responsáveis com a competência, com a atribuição de suas tarefas específicas, sendo que cada órgão tem a sua tarefa específica, tem a sua competência específica. Então, por exemplo, vamos falar do meu estado aqui, o estado do Rio de Janeiro. Então, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você imagina esse quadrilátero aqui, né? Não posso falar quadrado nem retângulo, porque não é um projeto de quadrilátero. Imagina que isso aqui é o estado do Rio de Janeiro, tá? O estado do Rio de Janeiro, vou colocar entre parênteses aqui, é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica diferente da União Federal. É uma pessoa jurídica diferente do município do Rio de Janeiro, o município que eu moro. É diferente do município de Niterói, aqui do outro lado. É diferente do estado de São Paulo, né? O estado do Rio de Janeiro. É uma pessoa jurídica. E o estado do Rio de Janeiro, como ente federativo, ele é composto de diversos órgãos. Cada órgão tem uma competência. Cada órgão tem uma atribuição. Diversos órgãos. Então, por exemplo, nós temos um órgão chamado Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é um órgão que pertence ao Poder Judiciário do Estado, né? Compõe o Estado do Rio de Janeiro no Poder Judiciário. Nós temos um outro órgão, Secretaria Estadual de Fazenda. É um órgão que está inserido no Poder Executivo. Nós temos um outro órgão, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É um órgão que não pertence a nenhum dos três poderes, né? Então, o Ministério Público está fora, né, de qualquer um dos três poderes, porém está inserido na administração pública direta do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos vários exemplos. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Saúde. Então você tem diversos órgãos. E cada órgão desse, por exemplo, o Tribunal de Justiça, é composto de vários outros órgãos internos, né? Cada uma das varas do tribunal, das câmaras especializadas, dos juizados especiais, cada um desses é um órgão, né? A Assembleia Legislativa é um órgão do Estado. E quando você vai, por exemplo, para a União Federal, aí você imagina que isso aqui é a União Federal, ok? A União Federal não se confunde com a República Federativa do Brasil, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, a União Federal, ela também vou colocar aqui entre parênteses,
ela também é uma pessoa jurídica, diferente do Estado do Rio de Janeiro, com suas próprias competências, diferentes das competências do Estado do Rio de Janeiro. E ela também é composta por órgãos, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o STF, o Congresso Nacional com as suas 2 casas, o Ministério Público da União, a Defensoria Pública da União, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, e por aí vai, né? Você percebe que cada um desses órgãos tem a sua competência específica. Então, a competência da Polícia Federal não se confunde, por exemplo, com a competência do Ministério da Economia, né? São competências diferentes, cada um no seu quadrado, cada um na sua área de atuação. A competência do Congresso não se mistura com a competência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por exemplo, né? Agora, dentro dessas competências, né, o que cabe à União fazer e o que cabe ao Estado fazer, a Constituição Federal é que vai definir isso, né? Quais são as competências da União? Quais são as competências dos estados? Quais são as competências dos municípios? Então, por exemplo, energia elétrica, fornecimento, prestação de serviços relacionados à energia elétrica. Isso é competência da União Federal, estabelecido pela Constituição Federal. Então, o Estado, ele não vai gerir, ele não vai administrar, ele não vai se meter, ele não vai legislar sobre energia elétrica, porque isso é competência da União. Agora, como é que a União vai prestar esse serviço? Aí é autonomia da União. Se ela vai prestar esse serviço diretamente, através de um órgão, ela pode criar um órgão e prestar esse serviço diretamente à população. Ou ela pode criar um ente da administração pública indireta para prestar esse serviço. Ou ela pode delegar isso a um particular, como foi o que ela fez, ela dividiu por áreas, né? O país inteiro. Então, em cada área específica, você tem uma concessionária que vai prestar o serviço de energia elétrica, né? Aqui no município do Rio é uma empresa. Em Niterói, na região dos lagos, já é outra empresa, né? Estou falando aqui do Estado. Aí em São Paulo já é outra empresa. Então, o Estado não vai se meter nisso. Agora, é competência do Estado o fornecimento de gás canalizado. Então, gás canalizado, a União não vai se meter, o município não vai se meter. O município, competência do município, coleta de lixo domiciliar. Então, nessa coleta de lixo domiciliar, o Estado não vai se meter, a União não vai se meter, isso é coisa do município. Então, você mora no território nacional, você mora dentro de um município ou do Distrito Federal, né? E aí o Distrito Federal ele vai englobar as competências estaduais e municipais dentro do seu território. Você também mora dentro de um estado e você mora dentro da União Federal. Só que na sua esfera de atuação, na sua seara, no seu mundo, cada ente federativo atuante naquele território vai ter uma competência específica e essas coisas não podem se embolar, tá? Então, a criação de órgãos está inserido no estudo da administração pública direta. Então, continuando. Cada um desses entes federativos é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica de direito público. O que significa isso? Que a legislação aplicada às normas legais aplicadas a essas pessoas jurídicas são normas referentes ao direito público, que trazem uma supremacia do interesse público frente ao interesse particular, que traz uma relação não equivalente entre o ente federativo e o particular, mas sim uma relação desigual. Por que desigual? Porque o interesse público do ente federativo é maior do que o interesse privado de uma ou duas ou três pessoas. Então há uma supremacia do interesse público. Então, nas relações jurídicas que essas pessoas jurídicas criam, né, com os particulares e tudo mais, é uma relação jurídica regrada pelo direito público. Eu vou dar um exemplo. Se você, particular, faz um contrato, compra aí, sei lá, uma marmita, né? Vou almoçar, vou comprar uma quentinha ali, vou comprar uma marmita.
Você vai em qualquer lugar, em qualquer bar, em qualquer restaurante, compra ali uma quentinha e vai lá e come. Você é uma pessoa física, você é um particular, e o restaurante também é uma pessoa jurídica, mas também é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Os dois são particulares, são de direito privado. Então, as regras que vão se aplicar a vocês dois são regras de direito privado, que trazem uma relação de igualdade. Perceba que há um contrato de compra e venda aí. Se você compra, gera para você direitos e obrigações. A pessoa que está vendendo, o restaurante, também tem direitos e obrigações. Se você quer aquela quentinha, você tem a obrigação de pagar o preço e tem o direito de receber a quentinha. O restaurante, ele tem o direito de receber o valor da quentinha e tem a obrigação de fornecer aquela marmita, aquela quentinha lá. Então, se der algum problema, normas de direito privado é que vão resolver aquilo, direito do consumidor e por aí vai. Agora você tira a pessoa física, você, e coloca o Estado comprando quentinhas para fornecimento aí das merendas escolares ou nos presídios, né, que também tem aí as quentinhas, as marmitas oferecidas aos presos que estão sob a custódia do Estado. Então o Estado ele vai comprar uma quantidade absurda, né? E há um interesse público naquilo que o Estado está fazendo. O Estado vai fazer um contrato com uma empresa? Vai. Só que para o Estado regem normas de direito público, então ele vai ter que abrir um processo de licitação. Esse contrato que for confeccionado, que for criado com o particular, é um contrato de direito público, que não vai trazer uma relação de paridade entre o Estado e o particular, não vai. Então, é um contrato regido pelas normas de direito público, vai trazer mais benefícios, inclusive cláusulas exorbitantes, isso é estudado num ponto específico, tá? Cláusulas exorbitantes, ou seja, que trazem mais benefícios ao Estado do que ao particular, cláusulas essas que, se fossem colocadas num contrato particular, seriam nulas, né? Porque não traz paridade. Mas sendo um contrato administrativo, sendo normas de direito público, as cláusulas exorbitantes, que vão trazer um benefício maior ao Estado, elas são perfeitamente cabíveis e são aplicadas pela lei e são obrigatórias. Então, essas pessoas jurídicas, os entes federativos, são de direito público. E são de direito público interno porque elas fazem parte da República Federativa do Brasil. Tá? Você percebe que cada um dos entes federativos tem o seu próprio patrimônio e tem seus próprios direitos e obrigações. Então, o patrimônio de uma pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio de outra pessoa jurídica. E outra coisa, o patrimônio, os direitos e as obrigações pertencem à pessoa jurídica e não ao órgão. Então, vamos lá. Um carro que pertence ao Estado do Rio de Janeiro é um bem móvel que pertence ao patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. O prédio do Tribunal de Justiça é um imóvel que pertence ao Estado do Rio de Janeiro, que não se confundem, né, com o carro, por exemplo, da Polícia Federal. É um carro que pertence à União Federal, não pertence à Polícia Federal, porque a Polícia Federal é órgão. Órgão não é pessoa. A pessoa é o ente federativo. Então, esse carro pertence a um bem móvel que pertence à União Federal. O prédio do STF, o prédio do Palácio do Planalto, o prédio do Ministério, são bens imóveis que pertencem à União Federal. Então, esses patrimônios também não se confundem, tá? Cada pessoa jurídica, cada ente federativo tem o seu próprio patrimônio. E tem seus próprios direitos e obrigações. Então, a dívida do Estado do Rio de Janeiro não se confunde com a dívida do município do Rio de Janeiro, que não se confunde com a dívida da União, que não se confunde com os créditos que a União tem, com as obrigações que o município de Juiz de Fora tem, com o município de Niterói tem. Cada um tem seus direitos e obrigações, tá? E as coisas não se confundem. Então, o Estado, ele não paga a dívida do município. O município não paga a dívida da União. Então, cada um paga a sua própria dívida, tá? E cada ente federativo tem suas competências administrativas, né? O que nós já falamos aqui, cada um tem a sua própria área de atuação, definido pela Constituição Federal. As competências legislativas, que têm muita relação com as administrativas, ou seja, aquele ente federativo ele só vai legislar dentro da sua competência definida pela Constituição.
Então lembra do exemplo da energia elétrica, né? Se a energia elétrica é de competência da União, não cabe ao município legislar sobre energia elétrica. Não cabe ao Estado legislar sobre energia elétrica. Se o gás canalizado é de competência do Estado e se a coleta de lixo domiciliar é de competência do município, então eles, respectivamente falando, é que vão legislar sobre aquilo, tá? Mas essa competência legislativa em direito constitucional, você vê lá a competência comum, competência concorrente, isso aí é um pouco mais aprofundado. Mas não é o lance de você entrar nisso aqui agora, porque isso é matéria de direito constitucional, competência comum, competência concorrente, competência privativa, competência exclusiva. Então isso é direito constitucional. Por enquanto aqui, tenha em mente que a competência legislativa tem relação direta com a competência administrativa, ok? E em algumas jurisdicional, por quê? Porque os estados e a União Federal, eles têm poder judiciário próprio, específico. Então, o estado, ele tem o seu próprio poder judiciário. A União tem o seu próprio poder judiciário. Mas o município não tem poder judiciário. O município, ele só tem dois poderes. Ele só tem o poder executivo e o poder legislativo. Ele não tem o poder judiciário. O Distrito Federal também não tem poder judiciário. O Distrito Federal, quando você vê lá, ah, professor, mas eu sou do Distrito Federal e aqui tem lá o TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Mas ele não é do Distrito Federal, ele é da União. Ele é um órgão federal que tem a competência, tem a atribuição para julgar as causas lá que seriam do Distrito Federal se ele fosse um estado. E aí iria para o Poder Judiciário do Distrito Federal. Como não tem, a União cria um órgão federal exatamente para resolver essas lides, essas controvérsias que seriam de competência do Estado, mas ali não é o Estado, ali é o Distrito Federal, então vai para esse órgão federal criado especificamente para isso. O Distrito Federal é uma entidade anômala, ele é uma entidade, só tem um, lógico, né? Ele é uma entidade que se diferencia um pouco dos outros três, né? Ele reúne competências, tem competência que ele não tem, então ele é todo específico, tá? Então, competências administrativas e legislativas, todos eles têm. Agora, a jurisdicional, só a União e os estados é que possuem. Uma outra coisa que eu ia falar, antes de terminar, ali é o órgão público, né? A República Federativa do Brasil é uma coisa que reúne a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. É como se você colocasse dentro do mesmo balaio, dentro do mesmo saco, 4 entes federativos com naturezas diferentes, né? Na verdade, 4 entes, não, porque os estados são 26 estados, são mais de 5.500 municípios, então tem bastante coisa aqui. Mas dentro de uma chamada República Federativa do Brasil. As coisas aqui elas não se confundem. O grande problema nisso aí, é que o chefe da República Federativa do Brasil, que é o chefe de Estado, e o chefe da União Federal, que é o chefe de governo, ambos se concentram numa só pessoa, que é o presidente da República, tá? Se você tivesse Vamos lá. Nós estamos no sistema presidencialista, né? Então, o chefe de governo, que é o chefe ali da União Federal, que administra a União Federal como ente federativo, é o presidente da República, que é a mesma pessoa que vai também ser o chefe de Estado, o chefe da República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil, ela é o país, né? Ela é o Brasil, é o nome completo do Brasil, né? O meu nome completo é Leandro Santos Campos de Azevedo, mas chama de Leandro que eu atendo, ou Leandro Campos, né? Ou você tem seu nome completo, mas chama pelo primeiro nome, ou por algum sobrenome, ou por algum apelido, você vai atender. O nome do Brasil completo chama-se República Federativa do Brasil, que cada um tem seu significado, né? O que é república, o que é federação, não vem ao caso, é direito constitucional. Mas a República Federativa do Brasil é a união disso tudo, né? Então, por isso que o ente federativo União Federal não se confunde com a República. A União Federal ela tem competências administrativas. E o chefe do executivo, o presidente da República, como chefe de governo,
ele administra aquelas competências ali da União Federal. Então, os ministérios, ele é o superior hierárquico aí, né, do poder executivo como um todo. Agora, o presidente como chefe de Estado é outra coisa. O chefe de Estado, as funções de Estado não são funções de administrar a União Federal nas suas competências federais, e sim do país, por exemplo, no plano internacional. Então, quando o Brasil, por exemplo, assina um tratado internacional, quem assina lá o tratado é o presidente da República, mas ele lá não vai estar como chefe de governo da União Federal, e sim como chefe de Estado. Quando o país declara guerra ou declara paz, alguma coisa, você tem a participação, dentre outros, né? Não só a dele, mas dentre outros, do presidente da República, mas essa atuação do presidente da República não é como chefe de governo da União Federal, e sim como chefe de Estado. Então, a declaração de guerra é uma chefia de Estado, é do país, e obriga a todo mundo. Tá? Então, a República Federativa do Brasil, ela tem soberania. A União Federal tem autonomia. A autonomia, ela é limitada pela Constituição. E a República Federativa do Brasil, ela que criou a Constituição. Né? E é lógico que ela vai obedecer aquilo que ela mesma criou. Né? Então, República Federativa do Brasil é uma coisa. Se você tivesse um sistema parlamentarista, você teria um primeiro-ministro e um presidente, né? Se fosse uma república, ou um monarca, se fosse uma monarquia. Nós temos aí vários exemplos de monarquias constitucionais hoje. Inglaterra, Canadá, Austrália, Espanha, Holanda, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Noruega, Japão, tem bastante, né? Austrália, Nova Zelândia, tudo isso é monarquia. Você tem um monarca e você tem um primeiro-ministro. Aí cada um tem suas diferenças, né? O sistema sueco é diferente do sistema espanhol, cada um tem sua... Assim como o presidencialismo no Brasil é diferente do presidencialismo nos Estados Unidos, cada um tem suas diferenças, né? Mas você tem um monarca e um primeiro-ministro, ou uma república parlamentarista como Portugal, Itália, França, Alemanha, você tem aí um presidente como chefe de Estado e um primeiro-ministro como chefe de governo. No Brasil é sistema presidencialista, em que o presidente da República vai fazer as duas coisas. E aí gera essa confusão na cabeça da pessoa. Tá? De acordo com o grande mestre Eli Lopes Meirelles, eu sou fã, né, declarado, já faleceu, coitado, há muito tempo. O conceito de órgão público para o grande mestre Eli são centros especializados de competência. Então, você já sabe que existem os entes federativos, cada ente federativo cria seus próprios órgãos e confere a ele determinadas competências que cabem a esse ente federativo. Mas como o ente federativo, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, tem as suas competências, ele não vai executar todas essas competências, várias competências, através de um único órgão. Então ele vai criar vários órgãos e vai pegar parte dessas competências e definir para cada um desses órgãos. Então você vai ficar com a educação, você vai ficar com a saúde, você vai ficar com a segurança pública, você vai executar isso, você vai executar aquilo. Então ele vai organizar. Os entes federativos fazem isso, tá? Então cada órgão é um centro especializado de competência. O órgão, ele não é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o ente federativo. Então, se você olhar para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa física, me chamo Leandro, eu tenho personalidade jurídica, eu sou pessoa física, eu tenho patrimônio, eu tenho direitos e tenho obrigações. Você também. Professor, eu não tenho patrimônio porque eu não tenho carro, não tenho casa. Eu não estou falando disso. Você tem um nome, você tem sua honra, você tem sua integridade física, você tem sua vida. Isso tudo é patrimônio, tá? Você não precisa ter dinheiro, não. A sua vida já é um patrimônio, enfim. Mas você, voltando para mim, imagina, eu tenho um coração, eu tenho 2 pulmões, eu tenho 2 rins, eu tenho um baço. São órgãos, né? Você percebe que cada órgão meu, ele tem uma determinada competência. O coração tem uma competência, o pulmão tem outra competência. Quer dizer, não é o coração que vai respirar, né? Também não é o pulmão que vai fazer a digestão. Né? Então, cada um tem suas competências. Agora você percebe que eu, pessoa física, é que tenho a personalidade jurídica, eu é que tenho o patrimônio, direitos e obrigações, e não o meu órgão.
não o meu órgão. O meu coração não é uma pessoa. O meu pulmão não é uma pessoa. Assim como o Ministério da Educação não é uma pessoa. Assim como a Polícia Federal não é uma pessoa, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não é uma pessoa. Todos eles são órgãos. Então, se o meu cérebro dá um comando, eu dirigir um carro e esse carro bater em algum carro e eu causar um prejuízo a alguém, esse alguém não vai entrar com um processo contra o meu cérebro, contra o meu órgão, porque foi o meu cérebro que deu o comando para eu dirigir daquele jeito. Ou não deu, né? Porque estava bêbado. Então, o processo, a responsabilidade não é do órgão, e sim da pessoa jurídica ou da pessoa física, né? No meu caso, a pessoa física que tem personalidade jurídica. A mesma coisa, se o carro da Polícia Federal bater no carro de alguém, causar um prejuízo a um particular, esse particular não vai acionar, não vai demandar em juízo contra a Polícia Federal, e sim contra a União Federal, porque a União Federal é que é a pessoa jurídica. A Polícia Federal é um órgão. Então, cada órgão tem suas competências definidas pelo ente federativo ao qual ela compõe, definido por isso, e eles não são pessoas, tá? Então, é redundante você dizer órgãos despersonalizados, porque todo órgão é despersonalizado. Os órgãos são criados por lei e extintos também por lei. Isso é um princípio chamado princípio da simetria das formas. Então, uma lei é que cria o órgão, e se é uma lei que cria um órgão, um ato administrativo que tenha uma hierarquia inferior à lei não pode extinguir esse órgão. Então, se ele é criado por lei, somente por uma outra lei é que ele pode ser extinto, tá? É simples você imaginar na pirâmide em que você tem as hierarquias, né? Não vou entrar em detalhes com relação a isso, mas é como se a lei estivesse aqui e o ato administrativo tivesse ali abaixo da lei. Então, a lei é que vai criar o órgão, o ato não vai entrar na esfera da lei e mudar a lei, né? Não tem essa capacidade. Somente através de uma outra lei é que vai alterar o conteúdo daquela lei anterior. Então, a lei anterior criou o órgão, essa lei posterior extingue o órgão, tá? É a mesma forma que cria, a forma que extingue, é a simetria das formas. Agora, a organização do órgão, ela é feita por decreto. E aí, decreto aqui, né, uma natureza de ato administrativo, é de competência do presidente da República. O presidente da República não legisla, né? Ele cria decretos, ele cria outros atos normativos variados. Então, a Constituição Federal, no artigo 84, inciso 6, a linha A, define, né? Compete privativamente ao presidente da República, inciso 6, dispor mediante decreto sobre, a linha A organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Então, ele vai organizar, né, o órgão, né, da melhor maneira da sua própria gestão, que cada presidente da República tem uma cabeça, cada um organiza do seu próprio jeito, isso aí é coisa do presidente, isso aí não tem problema. E ele vai fazer isso através de decretos, mas esse decreto ele não pode implicar em aumento de despesa, tá? Você pode organizar o órgão desde que essa organização não gere um aumento de despesa. Ah, professor, mas se a organização implicar um aumento de despesa, então vai ter que ser feito por lei, tá? Por decreto não vai poder. E nem a criação ou extinção de órgãos públicos. E está bem claro que a criação e a extinção de órgãos públicos não pode ser feita por decreto, e somente por lei, tá? Votado e aprovado pelo Poder Legislativo. O órgão não tem personalidade jurídica própria, como eu havia comentado, né? Ele não tem personalidade jurídica. Em situações excepcionais, alguns órgãos podem ter uma capacidade para estar em juízo. Exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleias Legislativas, todos esses são órgãos. O que é a capacidade para estar em juízo ou capacidade processual? O que é isso? É o seguinte, normalmente quem é autor ou réu num processo judicial, né, perante o Poder Judiciário, é uma pessoa, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, e via de regra, né? Então, eu sou uma pessoa, como eu falei, não é o meu cérebro, a pessoa, né? Não é o meu cérebro que deu o comando que vai ser demandado em juízo, que vai virar réu no processo, sim eu.
Não é a Polícia Federal que vai ser demandada em juízo, e sim a União Federal. Porém, né, você tem várias exceções aqui, eu não vou entrar em regras processuais, mas existem alguns órgãos que as leis específicas, né, vão detalhar, olha, esse órgão aqui, ele pode entrar com um processo na justiça e ele vai ser autor numa ação. Então, a lei é que vai definir, a lei é que vai dizer qual é o órgão, a lei é que vai dizer qual é o tipo de processo que esse órgão pode entrar, pode demandar em juízo, em que situação isso pode ocorrer. Então, a lei vai detalhar isso tudo. Tá? Quais são os órgãos, que tipo de ações eles podem promover. Por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público ele é um órgão. Né? Ele pertence lá ao Ministério Público do Estado, pertence ao Estado. O Ministério Público da União pertence à União. Porém, nas ações penais, o Ministério Público é o autor da ação penal, ele é o titular da ação penal pública, né? Condicionada ou incondicionada. Mas o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Então, o Ministério Público ele vai demandar em juízo. Ele pode entrar também, e aí eu vou puxar também para a Defensoria Pública, entrar com ação civil pública. A ação civil pública é uma ação judicial, vai gerar um processo judicial. E quem é o autor da ação civil? Quem pode ser o autor da ação civil pública? O Ministério Público pode ser. A Defensoria Pública também pode ser. Olha que interessante a Defensoria Pública. Porque a Defensoria Pública está no papel do advogado, né? E não da parte. Então, quando você é réu num processo, você não tem advogado, há uma insuficiência de recursos comprovado, você vai na Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, ela vai fazer o papel do advogado, né? Ela vai advogar, vai te defender e tal. Se você for autor na ação também, se você não tiver advogado, também a Defensoria Pública. Mas na ação civil pública, ela é parte. Então, e é um órgão, né? Improbidade administrativa. Quem é o titular da ação civil de improbidade? A ação de improbidade é o Ministério Público. Então, a lei ela vai conferir a alguns órgãos específicos capacidade para estar em juízo, capacidade processual para alguns órgãos específicos naqueles tipos de demanda que a lei vai estabelecer. Então, são exceções. Tá? E aí você não precisa decorar quais são essas exceções, porque não há uma lista aqui. Então, em cada caso, por exemplo, quando você estudar, você vai saber. Por exemplo, vou estudar improbidade administrativa. Você sabe que o legitimado é o Ministério Público. Eu vou estudar ação civil pública. Você sabe que tem a Defensoria, tem o Ministério Público, enfim. A Assembleia Legislativa também pode entrar com ação em juízo, em alguns casos específicos. Então, em cada estudo específico que você fizer, você vai saber detalhadamente esses casos aí. Agora, a chamada teoria do órgão. A teoria do órgão, para você entender melhor isso, vamos discorrer aqui a matéria, tá? Como o Estado é uma ficção jurídica, ou seja, uma abstração, ele precisa de uma teoria que vai que vai estabelecer um relacionamento jurídico entre o agente público e o Estado. Você vai entender por quê, olha só. Aí eu coloquei aqui, daí a necessidade de relacionamento com os agentes que o integram para considerarmos a manifestação de vontade do Estado. Então, o grande lance é a manifestação de vontade do Estado. O agente público manifesta a vontade do Estado. Dizer que o Estado é uma ficção jurídica, que é uma abstração, é a mesma coisa que você disser que a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, é uma abstração. O que é uma ficção? Ficção faz de conta. Mas só que uma ficção aqui é um faz de conta jurídico, que tem efeitos jurídicos, que tem efeitos legais. Por exemplo, vou ver um filme, Guerra nas Estrelas. É um filme de ficção científica, né? Quer dizer, a ciência não chegou a esse ponto do homem viajar para outros planetas e tal. Então, uma ficção é um faz de conta científico, né? Que aí você vai lá e curte o filme, tal, que eu adoro, tá? Agora, quando você fala uma ficção jurídica, é um faz de conta, mas que a lei criou, que tem efeitos jurídicos, tem efeitos legais. Então, uma pessoa jurídica, você não vê, você não encosta, ela é intangível.
Você não vê a pessoa jurídica passando, você vê a pessoa física. A pessoa física é tangível, você consegue encostar na pessoa física, você consegue ver a pessoa física. Mas a pessoa jurídica é uma abstração. A pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Então, por exemplo, eu estou vendo o carro ali passando, o carro do Estado. Mas você está vendo, não, você não está vendo o Estado passar de carro. Você está vendo um agente público, né, pessoa física, e você está vendo um bem móvel que pertence ao Estado. Eu vou lá no prédio lá da prefeitura. Você está vendo um imóvel que pertence ao município. Você não vê o município. Eu vou olhar para o prefeito. Você vai olhar o prefeito, né? O agente público, o agente político, né? O prefeito, a pessoa do prefeito, e não o município. Então você pega uma empresa. Eu vou lá na padaria do seu Manuel. Toda padaria tem o seu Manuel, né? Padaria do seu Joaquim, tá? Eu vou ver o seu Joaquim lá. Ele é a padaria. Não, o seu Joaquim é o seu Joaquim. Ele é a pessoa física, né? O patrimônio do seu Joaquim, o carro do seu Joaquim não se confunde com o patrimônio da padaria com o carro da padaria. Então, o carro da padaria é da padaria. Os direitos e obrigações da padaria são da padaria e não do seu Joaquim, que tem seus próprios direitos e obrigações como pessoa física. Então, as duas coisas não se embolam. Então, o Estado é uma abstração. E o grande lance é, se o Estado é um faz de conta jurídico, se o Estado é uma abstração, é uma ficção jurídica, quem é que manifesta a vontade do Estado? E essa é a pergunta, e aí entrou a teoria do órgão. Hoje, o que vigora é a teoria do órgão, criado pelo alemão Otto Dierck. Mas, para você entender a teoria do órgão, você precisa entender essas outras duas teorias que já foram criadas e já foram extintas, tá? E aí você vai entender perfeitamente esse negócio. A primeira teoria foi criada, a teoria do mandato, mais de 200 anos atrás. Dizendo que a relação entre o agente e o órgão, né, e o Estado, é uma relação contratual. É um contrato, né, um contrato chamado contrato de mandato. Mandato com T de tatu, tá? Mandato com T de tatu é uma representação. Vamos lá. Então, um contrato típico do direito civil. Então, pela teoria do mandato, o Estado ele confere um mandato ao seu agente. E o mandato é um contrato. Então, o advogado, por exemplo, ele é um mandatário da parte. Se você contrata um advogado, esse contrato é um contrato de mandato. Você assina uma procuração, e a procuração é um instrumento do mandato. É um instrumento que confere aquele mandato ao advogado. E esse mandato ele tem os limites, né? Até onde o advogado pode atuar. Ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, tal. Então, o contrato de mandato ele vai estabelecer. Então, é um contrato. Então, essa teoria do mandato, voltando para o Estado, ela dizia o seguinte, que o agente público e o Estado têm uma relação contratual. Um contrato de mandato. Só que aí surgiu uma dúvida, aí surgiu uma crítica. A crítica aqui, é não ter a definição exata de quem outorgou o mandato ao agente. Porque se o agente público ele é um contratado, um contrato pressupõe duas partes, né? Duas partes que estão ali assinando, o contratante e o contratado. O contratado é simples, é o agente, ele assinou o contrato como contratado, como mandatário. E quem assina como mandante, como contratante? O Estado. Mas o Estado é uma abstração. E é exatamente essa relação que a gente está buscando. Se o Estado é uma abstração, quem botou a mão ali e assinou? Sei lá, o superior desse mandatário aí, desse contratado, o superior hierárquico dele, assinou pelo Estado, porque o Estado não tem mão, né? É uma abstração. Aí tu, tá bom. Foi o superior hierárquico dele que assinou em nome do Estado, Mas quem é que assinou? Mas se ele assinou em nome do Estado, é porque esse superior hierárquico também é um mandatário. E também assinou um contrato como contratado, como mandatário. E quem é que assinou o contrato dele por parte do Estado? O superior hierárquico dele. Mas o superior hierárquico dele também é um mandatário. Também é um contratado. Quem é que assinou o contrato pelo Estado do superior hierárquico? O superior hierárquico dele. Tu define na coisa, assim, não tem fim. Então, essa teoria do mandato, você tem muito bem o contratado, né, que assina ali, que bota a mãozão ali e assina, o mandatário,
Mas pelo lado do Estado, pelo lado do mandante, do contratante, você aí peca, porque é exatamente essa relação que a gente está buscando. Porque quem vai assinar também é um contratado. E quem é que contratou ele? Ah, o Estado. Mas quem botou a mão ali para assinar pelo Estado? Então, a crítica a essa teoria, e por isso ela caiu, é que você não tinha uma definição tipo quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Aí surgiu uma outra teoria, há 100, 150 anos atrás, chamada teoria da representação. E a representação, ela é uma figura jurídica, uma figura do direito civil relacionada a incapazes, que possuem representantes para manifestarem as suas vontades. Por exemplo, quem é que representa a criança? Né? Por exemplo, pega um menor de idade, um bebezinho. Né? Ele é um incapaz. O pai não está pagando alimentos. E aí, quem entra com o processo de alimentos, com a ação de alimentos? Quem é o autor da ação de alimentos? É a mãe do bebezinho? Não, é o bebezinho. Então, é o Joãozinho, é a Mariazinha. Tá? É ele o autor da ação. A mãe é uma representante. Como ele é incapaz, como o bebê é um incapaz, ele precisa de um representante. E esse representante é que vai falar pelo incapaz. Né? E aí, extinguiram a teoria do mandato e criaram a teoria da representação. Aí, por um lado, foi bem. Olha, o agente público ele é um representante do Estado, ele fala em nome do Estado. Por outro lado, foi mal. E a crítica, né, a essa teoria é que se comparou o Estado ao incapaz. Bom, se você está dizendo que o agente público é um representante do Estado, você está dizendo que o Estado é um incapaz. Que o Estado é um absolutamente incapaz, que é um bebezinho, que é uma pessoa que tem deficiência mental, sei lá. Deficiência mental agora nem tem mais isso. Então, essa foi a grande crítica. Você comparou o Estado ao incapaz. E aí veio o alemão Otto Gierke e criou a chamada teoria do órgão, já no século XX, falou, a atuação do Estado, a atuação do agente, o agente não representa o Estado. Ele veio... O agente não é um mandatário do Estado, não é um contratado pelo Estado. O agente público ele não é um representante do Estado, porque o Estado seria incapaz. O Otto Gierke veio e falou assim, o agente público ele é o Estado. Ele não representa o Estado, ele é o próprio Estado presente. E aí vem até a expressão que o Ponce de Miranda chama presentante do Estado, não representante. Presentante é uma palavra que não consta no dicionário. Mas é a mesma coisa que você dizer que o agente público é o Estado presente. E essa é a teoria do órgão. Vou dar exemplo. Quando o juiz assina uma sentença condenando o réu, não é o juiz representando o Estado que está condenando. Não é o juiz que está... o Estado através de um representante seu. Na verdade, é o próprio Estado que está condenando. Não é o juiz que está condenando, é o Estado, porque o juiz é o Estado presente. Quando a pessoa é presa por um policial, é o Estado que está prendendo aquela pessoa, e não o policial, não o Estado através de um policial, ou o policial através de... É o próprio Estado que está prendendo. E aí vem até a história da responsabilidade jurídica, porque se um agente público está dirigindo um carro público, né, um veículo do Estado, e bate num veículo de um particular e causa prejuízo a esse particular, não era o agente público que estava dirigindo, era o Estado dirigindo. Tanto é que a ação de ressarcimento não é promovida em face do agente público, e sim em face do Estado, porque foi o Estado que causou um prejuízo. Depois o Estado que se vire numa ação de regresso contra esse agente público, aí é outra história. Mas você percebe que pela teoria do órgão, não é... Os agentes, eles não são representantes do Estado, eles são o próprio Estado. Então o guarda te aplica uma multa, não é o guarda que está te aplicando uma multa, é o Estado que está te aplicando uma multa. Né? Então eu estou colocando o Estado como lato sensu, tá? Com letra maiúscula, né? Pode ser um município, pode ser a União. Tem um comentário interessante que um professor meu fez, que foi o seguinte: o juiz entra na sala de audiência, aí fala no microfone, dizendo: está entrando no recinto o representante do Poder Judiciário. O juiz não é o representante do Poder Judiciário, aí é a crítica dele. O juiz é o Poder Judiciário. Então não está entrando um representante do Poder Judiciário, está entrando o próprio Poder Judiciário ali. E é o próprio Poder Judiciário que está julgando, é o próprio Estado que está julgando. Né? Então essa é a teoria do órgão.
Aí, seguindo, né, nós temos o grande estudo aí que cai muito em prova, a desconcentração e a descentralização. Isso aqui é muito simples, tá? Desconcentração é a criação de órgãos. Então, se você tem o ente federativo, que tem lá... Eu vou dar um exemplo que já aconteceu em gestões passadas, toda hora muda, entra um presidente, sai outro presidente, aí eles sempre mudam isso. Você tem, por exemplo, MEC, Ministério da Educação e Cultura, né? MEC. Aí vem um presidente e fala assim, ó, é um órgão que fica responsável pela educação e pela cultura. Já tem um tempo isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro órgão, vamos desconcentrar, né? Vamos criar aqui, esse órgão fica com a educação e a gente cria um outro órgão chamado Ministério da Cultura. Depois foi extinto, né? Depois foi... Então é um exemplo. Olha, a Receita Federal é um órgão. Vamos criar um outro órgão para demandar um pouco das atividades, das competências da Receita Federal. Então vamos criar um outro órgão que vai distribuir isso para outros órgãos, porque é muita coisa para a Receita Federal fazer, vamos criar outros órgãos. Então a desconcentração é uma distribuição interna de competências dentro da pessoa jurídica. É dentro da própria pessoa jurídica. Está ligada à criação de órgãos. Então a desconcentrância está criando órgãos e definindo, distribuindo internamente as competências. A União cria órgãos, o Estado cria órgãos. Essa desconcentração, a doutrina vai fazer uma diferenciação. Ela pode ser territorial ou geográfica, mas ela também pode ser material temática. Eu acabei de dar exemplo aqui de desconcentração material ou desconcentração temática, que decorre da especialização de cada órgão. Então você tem o Ministério do Trabalho com o Ministério da Previdência Social, às vezes eles colocam tudo no Ministério só, às vezes eles separam. Então você fica com a pasta do trabalho e o outro fica com a pasta da Previdência, que são assuntos diferentes, né? Completamente diferentes. Então você tem, nesse caso, da criação desses órgãos, uma desconcentração, uma distribuição interna de competências de caráter material, de caráter temático, que tem a ver com o assunto, com a matéria, com a especialização de cada órgão. Mas também existe uma desconcentração territorial ou desconcentração geográfica, que é uma delimitação da região de cada órgão. Se você pegar, por exemplo, a própria Receita Federal, ou a Polícia Federal, que é federal, é do Oiapoque ao Chuí, é uma coisa só, mas você tem a Superintendência do Estado do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, né? Então você tem a Superintendência da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, a Superintendência da Receita Federal no Estado de São Paulo. Ou se você pegar o Estado do Rio de Janeiro, aí você tem lá a Secretaria de Fazenda, aí você pega aí em alguns municípios, Cabo Frio, Macaé, municípios maiores dentro do estado, e você coloca um escritório ali da Secretaria Estadual. Então você está fazendo uma desconcentração, você está criando órgãos, mas não delimitando temas específicos, não com relação à matéria, porque a matéria continua a mesma, mas você está delimitando uma região, uma área de atuação ali para atendimento daquela população que está ali, né? Você tem a Secretaria Estadual de Educação. Um estado é grande. Então você tem a sede da Secretaria Estadual da Educação na capital daquele estado, mas ela atua em todo o território do estado. Então você tem que ter órgãos da Secretaria Estadual em outros municípios também para atender aquela população que precisa disso aí. Então é uma desconcentração, é uma criação de órgãos, porém em caráter territorial, caráter geográfico, não material ou temático, né? E a concentração, o desfazimento desse órgão. Aí você concentra. Então você pega lá, Ministério da Educação e Cultura. Vamos desconcentrar. Você fica com a educação, a gente cria um outro órgão, fica com a cultura. Aí vem um outro presidente e funde os dois de novo. Então, concentrou, né? Aquilo que era desconcentrado tornou-se um só, concentração. Então é o desfazimento daquele órgão e a concentração dentro da pessoa jurídica. Outra coisa é a descentralização. A descentralização aí já é para fora da personalidade jurídica. Então você tem uma pessoa jurídica, né, que tem uma competência e ela distribui essa competência a uma outra pessoa jurídica.
E aí você está falando de uma descentralização, uma outra pessoa jurídica. Que outra pessoa jurídica é essa? Nós vamos ver agora. Tá? Então, a descentralização é o repasse da competência daquele ente federativo, daquela pessoa jurídica, para uma outra pessoa jurídica. Essa descentralização, sendo ela uma descentralização chamada por outorga, ou também chamada por serviços, ou também chamada funcional, ou também chamada técnica, é quando o ente federativo cria a entidade. Essa entidade que vai receber essa competência é uma entidade criada pelo próprio Estado. O Estado vai criar essa entidade. E aí você está falando, né, nós estamos aqui falando de administração pública indireta. Ela vai criar uma autarquia, ou uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, uma fundação pública. E agora tem também os consórcios públicos, algumas bancas estão colocando isso, você vai ver, a gente vai estudar sobre isso nos vídeos lá na frente. Então é uma descentralização por outorga, descentralização por serviços, descentralização funcional, descentralização técnica, né? São sinônimos. O Estado atribui a titularidade. E outro ponto. O Estado ele vai atribuir a titularidade e a execução. Quer dizer, o Estado ele não distribui apenas a execução do serviço, mas também a titularidade daquele serviço. Ela passa, por exemplo, a criar as próprias normas. Então você tem uma autarquia, por exemplo, uma agência reguladora, a Agência Nacional de Saúde, por exemplo, ela cria as normas lá relacionadas à saúde. Não é lei, tá? Não é lei. Mas o Estado fala assim, olha, você tem um conhecimento técnico sobre a saúde suplementar, né? No caso, saúde suplementar, e aí você vai criar essas normas aí, as resoluções, que são atos administrativos, né? São normas administrativas. Então ela tem a titularidade conferida pelo Estado a ela e também vai executar o serviço, né? Vai controlar, vai regular, ou a empresa pública ela vai executar aquele serviço, né? Vai prestar aquele serviço, enfim, né? Agora, a descentralização por delegação, ou também chamada descentralização por colaboração, também existe a distribuição externa de competência, até porque é uma descentralização. Também descentraliza, também distribui a uma outra pessoa jurídica uma competência que é do Estado, mas essa outra pessoa jurídica ela não é criada pelo Estado. Na verdade, ela é criada pelo particular. E a entidade, como eu falei, a entidade ela já foi criada pelo particular. Então você está falando de uma empresa, de uma concessionária, um contrato de concessão ou uma permissionária, um contrato de permissão. Não é aqui a aula sobre contrato de concessão e contrato de permissão, tá? Mas você tem que saber que através de um contrato ou através de um ato, ou através de um contrato ou através de um ato, o Estado transfere a uma outra pessoa jurídica uma competência sua. E essa pessoa jurídica não é criada pelo Estado, ela é criada pelo particular, uma empresa particular. E se há um contrato de concessão, com todas as suas especificidades, né, com todos os seus detalhes, essa empresa particular passa a se chamar concessionária. E se há um contrato de permissão, essa empresa passa a se chamar uma permissionária. Então, e outra coisa, elas não têm a titularidade, mas elas têm apenas elas vão prestar apenas o serviço, vão apenas executar o serviço, não vão criar normas, não vão ser o titular daquilo. Então, se você pega uma rodovia federal, por exemplo, ela é um bem público da União Federal, mas não é a União Federal que presta o serviço, que executa o serviço, que vai fazer a orientação, que vai fazer a manutenção daquela via. Na verdade, a União Federal ela abriu um processo de licitação, escolheu lá, diante das suas normas, das normas de licitação, o contratado, a empresa contratada. Essa empresa contratada assinou com o Estado um contrato de concessão, então ela chama-se uma concessionária. Essa concessionária ela não tem a titularidade. Aquele bem continua sendo um bem público, um bem da União. Não pode legislar, não pode criar normas. Então, aquela concessionária ela vai apenas cumprir as normas, cumprir o contrato. Tá? E ela vai somente executar aquele serviço, ela vai apenas prestar o serviço. Ok? E a centralização é a retirada dessa entidade. Né? Olha, eu não quero mais
volta a essa competência para a pessoa jurídica do Estado, do ente federativo. Então você está centralizando, tá? E aí é o ponto. Não há uma hierarquia ou subordinação, né? Dessa descentralização aqui por outorga, por serviço, não existe uma hierarquia ou subordinação, como existe entre os órgãos, como existe a hierarquia, e aí é mais estudado nos poderes administrativos, né? O poder hierárquico ele existe entre os órgãos ali, tá? Entre os agentes, entre os órgãos dentro da pessoa jurídica. Agora, se você está falando de administração pública indireta, né? Se você está falando de uma autarquia, de uma empresa pública, não existe uma hierarquia, por exemplo, entre um ministério e a Petrobras. O que existe é um controle chamado controle finalístico, ou também chamado supervisão ministerial, que também é chamado tutela, né? Você vai estudar isso em ato administrativo. Você vai estudar isso em controle da administração pública. Qual é a diferença? A diferença é que, havendo uma tutela, havendo um controle finalístico, um controle de fins e não um controle de meios, uma supervisão, meramente uma supervisão ministerial, quer dizer, o ministério apenas supervisiona, mas o ministério não determina como aquilo vai ser feito, há um controle de fins, não há um controle de meios. Então, a Petrobras, por exemplo, é ela que tem o conhecimento técnico sobre o petróleo. Então, a execução ali do negócio vai ficar a cargo da Petrobras. O que a União Federal, através de um ministério, vai fazer? Vai apenas fazer um controle de fins. Vai querer saber, depois de um determinado período de tempo, aquilo que foi alcançado pela Petrobras, o que ganhou, o que perdeu, vamos analisar aqui os relatórios. Mas não vai, é uma supervisão ministerial, porque o ministério ele é um órgão burocrático, ele é um órgão de gestão, burocracia, papelada. Ele não saca nada, não entende nada sobre perfuração de petróleo, extração do petróleo, transporte, refino. Isso é coisa da Petrobras. Aí são os técnicos especializados. Não cabe ao ministro dizer como que vai ser feita a perfuração, qual é o maquinário que vai ser utilizado. E aí é coisa da Petrobras. Então não há uma relação de hierarquia. O que há é um controle finalístico, uma mera supervisão ministerial, né? No controle, no final de um determinado período, eu quero saber o que você fez, para a gente ver, né? O dinheiro que está indo, que está saindo, quais os seus ganhos, quais as suas perdas, né? É um controle finalístico. Então a hierarquia, a subordinação, ela existe dentro da personalidade jurídica, né? Ali nos órgãos. Agora, indo para a administração pública indireta, o controle é apenas um controle finalístico, tá? Uma supervisão ministerial que é chamado tutela, ok? Então, fico por aqui. Um abraço. Vamos seguindo as aulas aí. Tchau.